eu vejo esse idoso com uma pulseira, que aí pode ser qualquer uma, de detecção de queda. Eu vejo isso. Eu vejo com uma fechadura inteligente na porta também. Se uma pessoa tem um celular hoje, ela tem acesso a 2 plataformas de aplicativo. Google Play ou App Store. O do universo Android ou no universo Apple. Tá. Então, existem diversos aplicativos de controle de medicação. Sejam bem-vindos em mais um episódio do canal Longevidade Cast, YouTube, Spotify e também no Instagram. Hoje teremos uma entrevista sobre um tema bem diferente. Nós já trouxemos aqui diversos experts sobre assuntos da área de saúde física, da saúde emocional, espiritual e mental. Só que agora nós vamos trazer alguém que conhece assuntos da inteligência artificial, internet, temas que hoje são temas do dia a dia e que vão trazer uma série de recursos que nós podemos utilizar, sempre voltados para as pessoas da terceira idade. Nós vamos, de certa forma, tirar um pouquinho desse tabu. Enfim, então vamos ao assunto que não tem volta: inteligência artificial. E eu entendo que a tecnologia, em especial as redes sociais, e o estudo dessa própria tecnologia, é uma tecnologia funcional que nos ajuda no dia a dia. A tecnologia ajuda a gente, foi feita para ajudar. E eu tenho essa compreensão. Então uso muito a tecnologia como auxílio do meu dia, tornar a minha vida mais fácil. Eu uso o sistema bancário, eu uso a tecnologia para tudo, eu uso a internet para tudo, eu faço tudo pela internet. Eu estar atualizada no tempo contribuiu em muito para a minha longevidade. O meu vocabulário está atualizado, a minha forma de escrever está atualizada. A gente tem que lembrar que a linguagem, ela é viva, é alguma coisa que se atualiza, se adequa às necessidades de cada momento. Então, assim, quanta coisa me faz estar no mundo de forma produtiva, usando o iMac, usando o computador, usando tecnologia do momento. Vocês viram 2 exemplos de pessoas que, após os 60, 70, na verdade 80 anos, estão já se familiarizando e já utilizando os recursos da inteligência artificial. Como eu disse, esse caminho não tem volta. Mas nós vamos conversar sobre esse tema com quem mesmo, Dátoli? Olá, um abraço aí para quem nos acompanha aqui do Longevidade Cast. Pois é, nós temos um convidado muito especial. Eu até só vou dizer, parênteses aqui, antes de apresentar o convidado, Arnaldo, quero dizer a minha expectativa de que a gente consiga realmente ajudar o nosso público, ajudar muita gente aí que não tem familiaridade nenhuma, que às vezes até tem resistência em relação à tecnologia, né? Como você falou, é caminho sem volta. A gente tem que tirar o melhor proveito dessa realidade que aí está e que pode facilitar e muito. E é isso que vocês vão ver nesse episódio aqui. Para tanto, né, nós estamos com o professor Eduardo Cativo. Vou ler rapidamente, tem um vasto currículo, né, experiência de 26 anos atuando na Câmara dos Deputados, presenciou na década de 90 a mudança do mundo analógico para o digital. Hoje ele atua como um consultor, ele é professor, consultor, mentor, especializado no sistema operacional da Apple, é professor, dedica-se a ensinar diversas pessoas para facilitar as suas vidas, e o que ele vai falar, essa abordagem dele aqui, apesar de ele ser um especialista da plataforma Apple, mas isso se aplica também para quem tem o Windows, claro. Como é o meu caso, como é o nosso caso aqui, né? Tá legal. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite para a gente
desmistificar um pouco aí o que está por trás, o povo metendo medo em relação a IA e tal. Nós contamos com você, temos certeza. Minha expectativa é que vai ajudar muita gente aí. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, satisfação de estar aqui nesse tema tão apaixonante, né? Por seu público que vai gostar de ouvir o que a gente vai debater aqui, o que a gente vai conversar. Vai ser bem legal. Legal. E aí já vou deixar uma pergunta para não perder tempo. Aí já perguntando logo e colocando no lugar daquelas pessoas de 50 anos ou mais que não tem nenhuma afinidade. Tá desconectado do mundo digital, tá querendo começar e tal. Como ela pode tirar proveito desse mundo tecnológico, dos recursos tecnológicos, apesar das suas limitações atuais? Olha só, primeira coisa é a gente tem que conceituar a questão da IA. Acho que o objetivo desse programa é, sem dúvida, primeiro a gente falar sobre IA e depois a gente vai desmistificar essa questão do idoso. Não? Então, o primeiro conceito é o seguinte, a IA nada mais é do que um computador que aprende os dados, a leitura de dados. E ele não se restringe apenas em seguir as ordens do usuário. Então, fazendo um comparativo, de uns anos atrás, tanto o Mac quanto o PC, onde você tinha um documento, um contrato de aluguel, por exemplo, que você recebia, que você tinha que salvar esse documento. Né? Então, você salvava esse documento aonde? Numa pasta. Isso. E depois você tinha que recuperar isso, você tinha que decorar o caminho para chegar nessa pasta, para poder abrir o documento. Muita gente trabalha assim, tanto o Mac quanto o PC. Isso. Mas a questão... O Mac tem uma coisa um pouquinho mais avançada que tem um sistema de indexação. Então, se eu entrar num prompt que o Mac tem e botar contrato, aluguel, Rio de Janeiro, o contrato já aparece na minha frente, que é o Spotlight. Certo. No PC, você tem que ter mais o caminho para chegar nesse documento. Só que quando você abre o documento, se você está consultando para ver se esse contrato tem uma cláusula leonina que prejudica, o fato de você abrir o documento, ele não vai dar essa resposta. Você vai ter que ler o documento todo de novo. Exato. Ou seja, cabe a você interpretar esse documento. Exato. Numa IA é diferente. Se você mandar esse documento para uma máquina que tem inteligência artificial, ele vai te perguntar, vem cá, você é o proprietário ou é o inquilino? Porque ele já entendeu que documento é esse. Ele conseguiu, em questão de segundos, ler esse documento. E se você fizer uma pergunta para ele, se realmente se está tudo bem nesse contrato, ele vai dar uma análise desse documento. Ele consegue fazer isso. Mas você vai ter que mandar o documento para ele. Ou seja, você ainda vai ter que ter uma proposta proativa com a máquina para poder encaminhar esse documento. Claro. E veja, por exemplo, vamos ver um outro exemplo. Uma pessoa que quer saber em relação a um passarinho, um determinado ave. Certo. Vou dar um exemplo aqui, pica-pau, um passarinho qualquer. Então ele no computador dele tem um documento, mas ele quer saber que passarinho é esse que bica a árvore e que tem um pescoço vermelho, um exemplo. Mas ele não sabe o nome. Ele vai ter que acessar esse documento, o documento vai abrir e ele vai ter que olhar e procurar em 2.000 aves que tem ali com aquela ave que é aquela que ele está procurando. No Google, ele pode procurar o Google, é a mesma coisa. Ele vai ter que procurar fazer uma busca, vai aparecer vários sites que vão... Talvez alguns sites que tenham esse documento. Né? O Google trabalha com indexação também, vai mostrar páginas, mas o juízo de valor vai ser sempre ele. Ele vai ter que entrar em sites para poder buscar essa informação. Com a IA, não. A IA já leu aquele livro. Não só aquele livro, como todos. Ela já foi alimentada com isso. Então, se ele entrar na IA e perguntar qual é aquele passarinho que bica a árvore, na mesma hora ele vai falar que é o pica. Mas é instantâneo. A fluidez é na hora, porque enquanto você está digitando, ele já está tendo essa... é como se você não vai conversar com um banco, com um computador que vai acessar um banco de dados. Sim. E esse banco de dados vai trazer informação. Não. Você vai conversar com a informação. Ele já é a informação. Já está tudo ali latente. Já está tudo ali latente. Então, vamos supor que você pegou a informação que é um pica-pau. Ok, estou satisfeito. Amanhã você fala assim, cara, me passou pela cabeça, por que o pica-pau bica aquela ave e ele não fica com dor de cabeça? Ele não dói a cabeça dele? Ele vai dizer, não dói. Ele tem uma língua
desenvolvida que vai dar a volta no cérebro dele e serve como um amortecedor, ou seja, a língua dele é um amortecedor, e por isso que ele desenvolveu essa capacidade. Mas é na hora que ele vai te responder isso, ele não vai buscar, ele tem. Para você poder buscar uma informação dessa, você vai ter que ir atrás de um livro, de um estudo disso aí, e ele já tem a informação. É uma coisa impressionante. Essa é a mágica, assim, de como a IA funciona, né? A gente está falando de IA, mas é a IA de LLM. Existem outras inteligências artificiais, não só essa. Tá? O que nós estamos conversando agora para iniciar esse programa é uma IA que está todo mundo já sabendo como é que já viu e tal, não sei o quê, que é a IA de Large Language Model, que é uma proposta que você abre um servidor da empresa. Aliás, esses computadores são gigantescos, com processadores que não são processadores que a gente tem no nosso computador. São processadores que custam $200 mil cada processador desse, e eles têm uns 300 desse em série. Essa máquina tem um poder de fogo muito grande. Então, a sua máquina acessa esse servidor, e quando você acessa esse servidor através de um usuário e conta, você tem que estar logado também. Você não abre, você tem que ter se cadastrar, digamos assim. Sim. Com um usuário e senha, você está cadastrado no sistema, você entra no sistema e você vai fazer uma pergunta, vai contextualizar essa pergunta e ele vai dar a resposta, essa resposta para você. Isso é um tipo de IA, que é uma IA, que é o ChatGPT, todo mundo já ouviu falar, mas é um sistema de LLM. Existem outras formas de inteligência artificial que a gente pode até, ao longo dessa conversa, demonstrar aqui. O LLM é o que seria o mais conhecido, o mais popular, o mais usual, é isso? Porque começou com ele. Tá. Mas eu quero dizer aqui que a inteligência artificial sempre existiu. A Apple, por exemplo, dava um nome de máquina de aprendizado, machine learning, mas nunca colou esse nome que a Apple fez. Vou dar um exemplo. Você tem o seu aplicativo de fotos, aí você queria, olha, eu quero foto de cachorro. Você botava cachorro, ele... Não, agora eu quero um dálmata. Ele acha um dálmata naquele monte de cachorro. Sim. Ele já entendeu o que é um dálmata. Alguém programou ele para fazer isso. Isso era uma IA. Mas nunca foi falado que era IA. Mas sempre existiu. Entende? Mas depois que entrou o ChatGPT, agora tudo é IA. Chamou atenção, despertou. Chamou atenção, porque foi um marco, né? Mudou praticamente, né? Interessante, Eduardo. Quando a gente fala que tem as informações na nuvem, parece que há um equívoco grande em relação a isso, né? Onde é que está essa base de dados, afinal? Cara, todo mundo me pergunta isso, mas os cientistas de dados, os engenheiros de software, quando a gente fala IA, é uma máquina, mas ela não é uma máquina só física, ela é uma máquina e software. Né? Enquanto a gente está aqui conversando, nesses 10 minutos, ela já está parada lá aprendendo coisas. Ela está sendo novas publicações acadêmicas, científicas, isso está alimentando essa IA. Então ela está com um constante aprendizado o tempo todo. E se você colocar um contrato, você vai ver que ele lê em 5 segundos. Você vê o poder de fogo disso. Você bota um contrato de umas 8 folhas, ele já leu. Então já vai conversar com você sobre esse contrato. Como se ele fosse um especialista nisso. Que coisa. E está na nuvem isso? Tá. Quando a gente fala nuvem, não existe nuvem. Na verdade, é um computador físico. Não tem nada no céu. Não tem nada. É tudo... É que eu te falo. Não tem... lembro via satélite, né? O pessoal mais de idade lembra da Santa Passarinho, via satélite diretamente de Nova York. Não tem nada no ar. É tudo cabo submarino. Sim. Por fibra ótica que ligam os oceanos. Quando chega no continente é fibra ótica, por debaixo da água é fibra. É por isso que você manda um e-mail daqui para o Japão, chega na mesma hora lá. Chega, impressionante. O tráfego é muito rápido. Existem dados até que já moram dentro do cabo submarino, já residem ali dentro. São 4 terabytes de dados por segundo que trafegam nesses cabos. Então é muito rápido, o acesso é muito rápido. E o banco de dados, onde fica? Pois é, o banco de dados fica na empresa que detém. Claro que o banco de dados, na verdade, já mora dentro do cérebro da inteligência artificial. Claro que existe uma memória física onde é armazenado todos esses dados. Mas eu repito, ele não acessa os dados, ele aprendeu os dados. A capacidade de aprendizado é uma coisa assim, é absurdo.
No Brasil que ele tem faz. alguma base de dados? Não. Não, Não né? tem, não tem. Mas eles estão espalhando pequenos data centers em outros países, né, para poder acessar um pouco mais rápido, né? Eles fazem isso. Você começou a já falar umas coisas aí, já revelando algumas coisas, principalmente da superinteligência, da velocidade, da resposta e tal. Muita gente aí está nos acompanhando. Aliás, assim, Deve tá- é tão rápida a resposta que você desconfia que aquilo seja possível. É uma loucura, é uma loucura. Tanto que, até já para dizer para o pessoal aí que está nos acompanhando, fica nesse episódio, que vocês vão ver exemplo de que nós já utilizamos aqui para o Longevidade Cast e tivemos resposta numa velocidade incrível e nós vamos mostrar para vocês o produto do que a IA entregou para a gente. Então, O pessoal de mais idade, inclusive, eles acreditam, quando surgiu isso, né, quando a gente foi demonstrar isso para o pessoal de mais idade, eles acreditam, claro que eles mexem com o computador também, né? Todo mundo mexe um pouco, né? Então, quando a gente apresentou isso, você não, ele está copiando de algum lugar e está trazendo para cá. A ideia era essa. Não, ele copiou e colou. Não, ele não copiou. No começo achava que copiava e colava, mas não. Ele o não copia processo e é numa cola. velocidade incrível, né? De incrível de raciocínio, de interpretando. Exatamente. Bom, mas vamos pro lado no prático, começar né? pro lado prático aqui. Isso. Estou querendo puxar exatamente porque esse nosso papo não pode ficar somente na filosofia e tal. Nós queremos trazer muito mais prático mesmo para os nossos seguidores aí. Aí, Eduardo, te pergunto o seguinte, em termos de uso prático, uma pessoa idosa, em relação à rotina dessa pessoa idosa, né? Como que a IA pode ajudar? Termos bem práticos assim, por exemplo, em relação a lembrar compromissos, organizar o uso da medicação, que os idosos têm medicações permanentes, etc, diárias e tal, e até mesmo para tirar dúvidas rápidas e tal. Então, pegar logo nessa dimensão inicial aí. Até porque, só para lembrando, muita gente até já ouviu falar no Alexa, algumas pessoas já usam, Alexa é um dos recursos. Aí você tem o ChatGPT, que já foi comentado aqui, mas tem um mundo de tanta coisa aí. Claro que toda uma tecnologia nova tem uma certa resistência com o pessoal assim, que tem uma certa idade, né? Mas isso não tem muita dificuldade de demonstrar, não. Porque mesmo hoje as pessoas, como eu te falei, todo mundo tem hoje um smartphone na mão. Tem. Isso já faz parte do cotidiano dessas pessoas. A não ser que seja um aluno meu de inclusão, que nunca viu. Dificilmente uma pessoa hoje nunca viu nada. Ela já tem consciência de algumas coisas, né? Então ela já acessa, por exemplo, uma plataforma de streaming, como Netflix, né? Ela já acessa um HBO, ela vai ver uma série. Então ela já, de repente, no smartphone dela já viu alguma coisa, está sempre no WhatsApp. WhatsApp. Então, se um familiar dessa pessoa manda um vídeo, ela toca, ela vai ver. Uhum. Então ela já tem um contato, assim, já com esse mundo digital. Então, não vejo isso como uma dificuldade, assim. Hoje os sistemas operacionais são muito fluidos, né? As coisas são muito tranquilas. Um toque, 2 toques, 3 toques na tela, você já faz alguma coisa. Então, é muito fácil hoje em dia explicar isso, né? O entendimento, a curva de aprendizado, eu dou aula há muitos anos, então eu vejo. Antes eu levava um tempo enorme para ensinar uma coisa, hoje eu ensino em 5 minutos. Porque a pessoa já está ambientada, já está mais ambientada com isso. Está mais fácil ensinar para ele, né? Então eu vejo com o Alexa, que já é um avanço, né? Ele tem que é também uma IA. Ele está falando com uma voz, né? E ele vai pedir alguma coisa para ela, né? Claro que tem todo um comércio por trás, porque a Amazon, né? Então ela pode chegar e pedir alguma coisa para a Amazon comprar por voz. Outro dia eu estava na minha casa lá, eu tenho uma Alexa, né? Eu estava na minha casa e aí ela simplesmente falou assim, ó, parece que o leite que você comprou terminou. Você quer que compre mais? Assim, do nada. Meio que ela tá ligada ali em mim, de alguma forma. Meio que fez uma conta, vem cá, ele comprou 4 caixas, peraí, já deve estar acabando. Uhum. Então, vou pedir, quer que compre mais? Farmácia faz isso? Não sei quem recebe. Farmácia faz, eu recebo direto. Então, parece que o seu remédio está acabando. Isso. Você vai. E aliás, eles mandam aquele remédio que você quer para aquela farmácia. Não é para todas, não. Ele manda para aquela que você está acostumado a comprar, que ele sabe que você vai ali. Né? Então tem toda uma engenharia aí
uma logística de Mexendo com colocar, logística. mexendo com logística para colocar esse remédio ali. E eles vão mandar mensagem e tudo mais. Eu vejo assim, você que já quer falar dessa parte de segurança na casa para essa pessoa de idade? Pois a gente estava assim, você acha que recurso, por exemplo, para uma pessoa bem idosa, controlar o uso de medicação, Se uma pessoa tem um celular hoje, ela tem acesso a 2 plataformas de aplicativo, Google Play ou App Store. O do universo Android ou no universo Apple. Tá lá. Então, existem diversos aplicativos de controle de medicação. O da Apple é outro, que eu, inclusive utilizo ele para mim. Você diz o remédio, você dá um nome, ele diz quantas miligramas, até a cor do comprimido você coloca a cápsula, spray, Para não tomar errado, para evitar. Então ele te lembra. Eu tenho um aluno que toma 11 medicamentos. Então, como que vai controlar isso? Então, tem um software para isso no telefone. Então, assim, o pessoal anotava na caixinha do remédio, né? Anotava ali, um monte de remédio ficava na cafeteira, né? Hoje não, o software já controla os horários e vai notificando por mensagem, apitando ali, hora de tomar tal coisa. E aparece a bolinha, você tem que tocar o dedo que tomou. Quando você toca que tomou, ele já arma para o próximo horário, entendeu? Então ele já faz todo esse controle. Isso é um software espetacular no meu conceito. E tem a listagem dos remédios. Você vai no médico, o cara fala, o que você está tomando? Só um minutinho. Ele abre aqui, abre a relação. Estou tomando isso aqui. Pronto, na hora. Pode mandar pelo meu WhatsApp? Exportar para o WhatsApp. Já está no WhatsApp do médico. Eduardo, prevenção de problemas de saúde. Já que estamos falando de medicação, né? Questão de quedas, batimento cardíaco. O que tem nessa área que pode facilitar a vida de um idoso? Olha, eu sou apaixonado por essa área, porque eu tive a minha avó e o meu tio morreram em casa por queda. Então, os dois morreram da mesma forma. É mesmo? Morreram da mesma forma. A mãe dele morreu assim e o filho dela morreu do mesmo jeito. Porque moramos sozinhos. A minha avó tropeçou num tapete, caiu, bateu a cabeça. E ali ficou. Uhum. E o meu tio também morreu igualzinho. Do mesmo jeito, anos depois, né? Se ele tivesse, por exemplo, uma pulseira com sensor de queda, um Apple Watch ou qualquer smartwatch desse que tem sensor de queda, porque o que é o sensor de queda? Você configura no seu smartphone os seus contatos de emergência, filho, parente, tal, não sei o quê. Tá tudo configurado. Se ele não souber configurar, alguém configura para ele, né? Depende da função cognitiva dele. Às vezes uma pessoa tem uma certa idade e ela não tem algum problema, um derrame, alguma coisa, então ele não responde por si, mas alguém faz. Mas se eu tenho isso, eu já caí 2 vezes e ele avisou minha mulher. Avisou. Na verdade, quando você tem uma queda dessa, tem 2 coisas. É o sensor de queda e detecção de acidente. Você está num carro, houve uma pancada, alguém bateu em você, ele já alarma ali. Ele fala, você está bem? Tá tudo bem com você? Se você estiver bem, toque aqui na tela. Se você não tiver, eu vou avisar o seu contato de emergência. Se o meu tio tivesse um relógio desse, em 15 minutos a gente tava lá. Mas não. Ficou lá 2 dias caído no chão, ninguém viu, e ele veio a falecer. Então, numa certa idade, a diferença entre você viver e morrer é um detalhe. E esse detalhe, a tecnologia está indo em cima disso. Então é importante ter um relógio, o tipo do relógio desse? Eu acho importante. Porque está junto da pessoa, né? Porque você podia dizer, não podia estar no celular, mas o celular pode estar afastado da pessoa cair, não vai adiantar. O celular tem uma coisa chamada SOS de emergência. Sim. Às vezes a pessoa não cai, mas a pessoa não está se sentindo muito bem, ele aperta um botão no celular. Está na tela inicial, inclusive. Está na tela inicial, ele toca ali. E ali já tem uma ficha médica dele. Tem. E os contatos de emergência. E os contatos de emergência. O que ele está tomando, qual a doença que ele tem, está tudo certo. Ou melhor, já aconteceu com um aluno meu que caiu na rua. Ele caiu na rua, estava com o iPhone. Chegou alguém. Mas quem é essa pessoa que está aí? Pegou o celular. Mas o telefone está bloqueado. Mas o celular desbloqueia para uma emergência. E nessa emergência ele pode ligar para um contato. É uma excepcionalidade. Exatamente. Você pode ligar para esse contato de emergência e falar assim, estou com uma pessoa caída aqui no chão, o nome dele é tal, e vai ser atendido ali. Então, assim, é como se fosse lembra aqui, um colarzinho que a pessoa usava? Sim.
Mas né? a minha pergunta é, então, mas com esse tipo de relógio inteligente, você vai ter esse aplicativo também aqui, não é isso? Vai ter esse aplicativo aí. É. E não só o contato a queda ou acidente, mas também tem todas as métricas que esse aparelho faz. Então, por exemplo, ele tem um termômetro, mas não um termômetro para medir febre, é apenas um termômetro para medir a temperatura corpórea dele. Então ele tem um oxímetro, e tem um medidor de coração. Isso, é E pressão, tudo né? são métricas que vão sendo colhidas pelo Apple Watch, que isso vai jogar para um banco de dados. Esse banco de dados não está aqui no Brasil, não, está fora. Isso de forma anônima, né? E essas métricas são colhidas, então fala assim, peraí, com oxigênio, com uma saturação assim, com um sono Y, com uma apneia do sono, que mede a apneia do sono também, né? Então, pode ser que ele tenha uma diabetes, pode ser que ele tenha alguma coisa. É possível que você tenha tal coisa? Ele não afirma, mas ele dá um caminho. Porque quanto mais métricas, mais medições, mais condições, que é uma matemática também, todas essas medições é número. Métrica é número. Então ele mede temperatura, oxigênio, coração, pode ver uma arritmia. Então todas essas métricas vão sendo medidas e vão abastecer um banco de dados. Depois a gente pode mostrar um gráfico aí para te mostrar como é que é a apneia do sono, né? Como é que é a noite desse, como é que fica a oxigenação noturna, se o cara está, porque se tem uma baixa de oxigênio, ele está sofrendo. Então o Apple Watch trabalha na noite, no pulso dele à noite, medindo tudo isso. Sim. Claro que ele tem que carregar um pouquinho antes de dormir, né? Dar uma carguinha na bateria e depois vai dormir. Aí fica a noite com essa tranquilidade que tem uma máquina trabalhando, fazendo essas medições por ele. Teve até um caso recente que deu muita visibilidade daquele ator de Hollywood que ele já com mais de 90 anos ganhou vários Oscars e que aí ele faleceu, ficou em casa, caiu e ele foi definhando até morrer. Ele tinha problema de Alzheimer, Gene Hackman. Eu sei. E aí, olha só, se ele tivesse um aparelho desse, provavelmente teria sido acudido a tempo, né? Então são coisas dramáticas que acontecem no dia a dia e até gente próxima a gente, né, que cai, demora a chegar alguém da família, até dificuldade, a porta trancada, às vezes tem que avisar o porteiro, enfim, coisas práticas do dia a dia que se você tiver uma forma rápida e objetiva, você evitaria, né? Os americanos têm estatística para tudo, né? Assim, tem estatística nos Estados Unidos disso aí, de idosos que morrem em casa. Eles atacam, eles vão em cima disso aí. Inclusive, se não for o Apple Watch, tem também pulseiras. Só a pulseira. Só a pulseira, não tem nada. Se o idoso tiver um problema, ele pode apertar um botão, se sentir mal e também tem um sensor de queda também. Só faz isso. Mas aí não tem tela, não tem nada. Entende? Eduardo, está muito interessante esse nosso papo, mas eu queria coisas práticas que pudessem, de fato, auxiliar com exemplos. O que você pode nos mostrar a respeito disso? Olha só, eu estou mostrando aqui o aplicativo iPhone. Tem aqui o meu iPhone e tem um aplicativo aqui chamado Saúde. Tá vendo? Coraçãozinho ali, um coraçãozinho. Né? Nesse aplicativo Saúde, eu tenho aqui, na minha carinha, aqui a minha dados de saúde, checklist de saúde e a ficha médica. Tem a minha idade, a remedicação que eu tomo e os contatos de emergência. Então, se acontecer alguma coisa comigo na rua, esse meu iPhone vai ser acessado pelo SAMU, Sim. Corpo de Bombeiro, polícia ou qualquer pessoa que passe que já sabe fazer isso. Qual é o gatilho para que isso aconteça? Você caiu na rua, qual é o gatilho que gera isso? Não, se eu tiver com o smartwatch, com o Apple Watch, ele vai já avisar a minha família. Automático. Mas se eu tiver só com o iPhone, a pessoa que eu tô desmaiado na rua. É o socorrista. Como é que eu vou falar alguma coisa? Tipo, quem é moço? Quem é você? Eu tô desmaiado. Não sabe nem quem é aquela pessoa. Vai pegar o celular. Tá aí um corpo estirado no chão. Quem é? Isso. Nem se sabe quem é. Aí o cara pega o telefone, abre e vê quem é aquela pessoa. Isso. E aí liga para aquele. Já ligaria aqui para minha mulher, Regina, aqui, ó. Já ligaria aqui. Não é bloqueado. Não é bloqueado para isso. Emergência, não. Não é bloqueado para isso. Essa é a parte de acidente. Agora aqui, né, no mesmo aplicativo Saúde, tem uma coisa aqui, que, por exemplo, distúrbios respiratórios. Você está vendo esse gráfico aqui? Isso aqui é um gráfico de apneia do sono.
que o Apple Watch faz. Ó, repara que eu estou oscilando um pouco aí, eu estou emagrecendo. Vou mostrar aqui um gráfico de 6 meses, só para você ver que eu estava com uma indicação de uso de CPAP, porque eu estava com uma apneia muito elevada. E a partir do momento que eu fui perdendo peso, a minha apneia foi entrando no gráfico aqui de não elevado, tá vendo? Excelente, hein? Eu fugi de 2 exames de polissonografia que eu não consegui fazer, mas o Apple Watch faz essa polissonografia todos os dias. Olha só. Porque você botar aquele monte de fio, ninguém consegue dormir, É muito a chato, pessoa fica agitada, muito chato. fatalmente vai dar um exame com falso positivo. É falso. Né? Então agora eu estou numa situação assim que estou tranquilo, tá vendo? Ó? Mas eu faço a medição todo dia. Detalhe que ele precisa de 21 dias para fazer esse cálculo. Você tem que dormir durante 21 dias para ele poder fechar um diagnóstico. E a detecção é com esse relógio, esse tipo de relógio aí no braço, né? Todo dia ele vai dormir com ele no braço. Todo dia ele vai dormir. Tá. Ele também faz um ecocardiograma, tá vendo? Um eletro, que isso é importante também. Vamos tirar um eletro dele. E esse eletro, inclusive, é um eletro que bate direitinho com o eletro que você faz numa clínica, porque eu já fiz essa medição. Chegou lá. Comparei direitinho, bateu. Você pode aqui selecionar o meu último eletro que eu fiz, exportar para o PDF para o médico. Uhum. Você tira o eletro, que eu encostar o dedinho aqui tem um programa aqui do eletro, você encosta, ele faz essa medição. Aqui você tem Pressão alta? Não, eu tenho pressão alta, mas isso é um desafio para a Apple, né? Tá. Porque você teria que apertar o pulso com uma pulseira para medir isso. Então isso é um desafio, né? Tá. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu sou operado de prótese, tenho uma prótese de quadril. E o Apple Watch, ele faz uma estabilidade ao caminhar. Ele consegue ver se esse idoso está com uma tendência de queda. Uhum. Porque o Apple Watch ele tem um giroscópico. Qualquer inclinação do teu corpo para cá ou para lá, ele consegue fazer essa... Cara. É louco. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Repara. Essa aqui é a minha, ó, muito baixa, tá vendo? Muito baixa, tá vendo? Aqui a gente vê como que tá essa assimetria ao caminhar, repara. É porque não tem dados muito antigos, né? Porque eu também troquei de smartphone, mas aqui, ó, tá vendo? Ele vai medindo toda essa sua estabilidade ao caminhar. Então, quando a sua estabilidade ao caminhar... foi aqui, exatamente nesse mês que eu operei, setembro, tá vendo aqui, ó? Setembro de 2022, repara, nesse ponto do gráfico, eu estava com uma estabilidade baixa, ou seja, porque doía meu quadril, eu mancava, eu demorei para operar, levei 2 anos para tomar a decisão de operar, devia ter operado antes. E à medida que eu operei, repara que o gráfico, quando a minha estabilidade vai aumentando, entende? Ó, a minha estabilidade aumentando até chegar num nível de ok. Olha como é que essa medição é grandiosa. Isso é um recurso da Apple, né? Da Apple. Agora, e Android tem coisa parecida? Tem Android? Samsung. O Apple Watch da Samsung, né? Que eu acho que faz isso também, que tem essa questão. Tem o Samsung Health, né? O Samsung. A gente também tem oxigenação, medição e estabilidade emocional. Porra. Capaz de medir isso? Não, aí ele não mede. Aí ele vai fazer algumas perguntas. Tem até uma coisa que eu deixei aqui, quer ver? Aqui, ó, no meu roteiro, eu deixei aqui, não sei se está aqui, ó, bem-estar mental, tá vendo aqui? Ó, o que é o bem-estar mental? Você responde umas perguntas aí. Mas ele entende o bem-estar mental. Olha só, o software como é que é. O que é um bem-estar mental? Você concluiu uns minutos de exercício? Você teve tempo de exposição ao sol? Peraí, como é que ele sabe disso? Ele consegue entender quanto tempo você pegou de sol no dia. Esse cara está pegando sol, ou seja, tem vitamina D, ele está dormindo bem. Como é que está o sono dele? Porque ele mede o sono, ele sabe ver o sono REM, o sono profundo, ele sabe como é que está o sono...
Você dá isso para um médico, ele já consegue ver algumas coisas, muitas coisas Claro, desse vai cara. ajudar muito. Então, isso aqui é um bem-estar mental, porque o bem-estar mental passa por aqui, passa pelo sono, passa pelo exercício, passa pelo sol. Aí depois que ele faz essas perguntas, vai aqui para um questionário, olha só, onde ele vai perguntar diariamente para você, vem cá, como é que foi seu dia hoje? Foi bem? Foi satisfatório? Foi isso? Você teve algum problema? Aí você diz, ele vai juntando essas métricas também. Ele é o Apple Health? É o nome? aplicativo Saúde da Apple, né? Saúde. É isso Aplicativo mesmo. Saúde, Isso mesmo. Exatamente. Então, ou seja, ele cuida dessa parte emocional também. ele vai pegar, Eduardo, algumas coisas automaticamente do que ele está monitorando no reloginho lá que você está usando e vai ter depois, vai buscar qualificar melhor com algumas perguntas. É isso. E né? aqui ele dá um resumão de como é que tá a situação, tá vendo? Chama-se sinais vitais. Sinal vital é coração, respiração, temperatura. Claro que se você fizer atividade física, a sua temperatura vai aumentar. Vai. Mas ele vai desprezar isso. Vem cá, mas ela aumentou a temperatura de madrugada? Por qual razão? Isso é um dia. Tudo bem, um dado foi de um dia, mas no outro dia também aumentou. Então ele vai dar um sinal de alerta, ele vai tentar entender esses dados, esse conjunto de métricas é que vai ser analisado para poder, assim, você vai acompanhando como é que está a sua semana, como é que está o seu dia. E detalhe que a pessoa também pode compartilhar esse programa com uma pessoa da família. Então, se essa pessoa tem o seu Apple Watch e ela deu disparou um alarme de alguma coisa, ele não só vai disparar para você, como uma pessoa que você vai disparar para ela também. Sim. Entendeu? Tem um caso de uma pessoa que teve uma arritmia cardíaca, um aluno meu teve uma arritmia cardíaca de madrugada, ele olhou, sinal de arritmia? Não, peraí, vou tomar um banho, calma, isso aqui deve ser um engano. Botou o Apple de novo, passou meia hora tentando dormir, arritmia. Foi lá para o hospital e realmente ele estava com uma arritmia cardíaca, só saiu de lá depois de controlado. Então, é interessante. Ele vai prevenir um infarto, né? Isso aí ninguém sabe, mas ele consegue se você tem uma chance, se isso aqui me dá uma chance, tipo assim, eu quero essa chance para mim, entendeu? Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se com relação à saúde você já fez a exposição aí, ou se tem mais alguma coisa. Não, eu só queria falar sobre a questão das tendências, né? A matemática, porque tudo é análise de dados, né? Ele é capaz de prever uma tendência. Então, da mesma forma que ele te dá que o gráfico você está bem, e ele fala que você não está caminhando bem, ele fala assim, olha, você não está com um equilíbrio bom, você não está andando bem, o seu equilíbrio existe uma tendência de você cair, mas ele não está dizendo que você vai cair. Sim, claro. Mas está caminhando por uma tendência. Então qualquer elemento anômalo de métrica que ele pegue, ele não faz isso, não vai te alarmar por causa de uma medição. Claro. É um Porque padrão, né? Senão ele vai ficar o tempo todo apitando, igual o TI. Não é essa a ideia. A ideia ele já é programado para uma sequência de métricas e a partir dessa sequência de métricas ele pode elaborar uma tendência do que está acontecendo. Você tem uma tendência uma tendência de aumento de caloria, de baixa caloria. Você está fazendo mais exercício, menos exercício. Você poderia fazer mais. Isso. Né? Excelente. É bem interessante. Foi muito o software é tudo. Não adianta você só ter o hardware que faz isso. Você só ter a máquina, o relógio. Você tem que ter um software competente que faça isso aqui funcionar. Entendeu? Beleza. Eu queria te perguntar uma coisa. Mente ativa, estimulação cognitiva. Nós fizemos até um episódio aqui sobre esse tema. E o que a inteligência artificial poderia nos auxiliar, basicamente, com relação à memória, com relação a desafios cognitivos e até em relação, talvez, a alguns jogos que sejam interessantes? Das pessoas que eu dou aula, que são mais de idade, todos têm joguinho no telefone. Eu não tenho jogo nenhum. E esses caras têm joguinhos. Eu falei, eu que pergunto para eles, cara, que jogo é esse? Esse aqui é o Candy Crush, esse aqui é jogo de carta, é buraco online. Tem joguinhos que estimulam esse tipo de coisa. Tem joguinhos, assim, já tem jogos, inclusive, para idosos, para estimular
a memória, são brincadeiras que faz, vai ganhando ponto. É bem interessante, né? Agora, lembra quando a gente fala assim, a criança está sendo estimulada, né? Mas o idoso também está. Precisa. mais do que a criança, porque ele está na sua fase, né? Então, você vê, o cara abre o telefone, ele vai lá no WhatsApp, tá? Aí vai no YouTube, aí vai dar uma chegadinha no Instagram, aí vai no TikTok, e vai não sei o quê. Mas o vovô fica direto no celular, deixa ele. Eu acho o máximo isso, sabe? Ele podia estar o quê? Tá deitado numa cama? Não, Exato. ele está mexendo mais no computador dele. Aquilo ali é o computador para ele, cara. Computador, e é um computador mesmo. É, computador. É computador. Então, assim, eu acho o máximo isso. Eu acho que... Agora, claro que a gente pode até conversar isso no próximo capítulo, mas a parte de organização dele não é só ele consumir dados no smartphone dele. Não é só ele ver um videozinho, ele tem que cuidar um pouco da vida dele, né? Não sei se vocês querem falar disso agora ou na próxima pergunta. A gente sempre tem essa dimensão, né? Dessa parte de organização. Tudo isso faz parte, porque a gente sabe da questão da saúde, sabe a questão do sono, sabe a questão dos exercícios físicos, né? É a parte que você já domina. Né? Essa aqui, de alguma forma, a gente já vem tratando, né? Então, hoje a gente está mais preocupado em relação a que instrumento, que recurso a gente pode sugerir. Eu trabalho com os meus alunos mais a parte da usabilidade, porque você tem uma máquina e você tem que saber manusear. Exato. Então a gente treina o tempo todo, a multitarefa do iPhone, olha o Exposé no Mac, gestos e tal, para o cara não perder aquilo. Então ele vai trabalhar comigo o tempo todo nessa usabilidade de maneira incansável, para ele poder ter o hábito de trabalhar direito no smartphone, né? Porque família também tem um problema. Se a família é muito bom, mas cada um dá um pitaco de uma coisa, né? E ele pega muitas informações aqui e ali e não tem uma pessoa que vai direcionar ele. Então, assim, a gente trabalha na usabilidade do computador. Quando eu digo computador, tá aí, pode ser um iPad, pode ser um iPhone, pode ser até um computador que ele tenha, tanto faz Mac como PC, porque muitos não têm um Mac, mas o PC também tem essa usabilidade. E o Android dele também tem. Então a gente trabalha nisso. E a parte do conhecimento do sistema. Se ele tiver essa usabilidade e um pouco do conhecimento desse sistema, ele consegue manusear bem um aplicativos. Ele consegue trabalhar bem nesse computador. Eu digo assim, há um tempo atrás, para eu dar uma aula dessa, era 25 horas. Para uma pessoa dominar um computador da Apple bem. Hoje, com 4 horas, ele já está mexendo. A gente percebe. Mas o que mudou nesse cara? O que ele aprendeu? O que aconteceu há 20 anos atrás, que o cara precisava de um caminhão de treinamento para aprender a fazer alguma coisa, e hoje ele consegue fazer em 4 horas? Não sei, não tem essa explicação. Ele ficou mais inteligente? Ele aprendeu mais trabalho. A máquina não é um bicho de 7 cabeças para ele, né? Porque antes o computador era né? Você vê, há 30 anos, quem mexia no computador? O cara abria um computador, abria um editor de texto, fazia um texto e salvava. Ele era rei. Exato. Hoje o cara faz um negócio desse, ele não é nada. Isso aí é básico. Então, ele tem que fazer mais coisas. Ele precisa ser mais produtivo. E aí, falando na parte aí esse gancho, eu não conheço ninguém produtivo infeliz. Tá tão chateado, tá produtivo, coitado, tá infeliz. Eu não conheço ninguém. A satisfação que eu vejo desses caras. Acessando o mundo. Acessando o mundo, mexendo, a felicidade. Eu vejo os olhos deles brilharem com esse negócio. Descobrindo coisas. Porque ele tá de olho na tela, eu tô de olho nele. Sim. O tempo todo, fisionomia. Sim. Se ele está franzindo a testa, ele não está entendendo. Eu estou de olho na expressão dele o tempo todo. Então eu vejo, eles adoram isso. Né? Pega um cara hoje de 70 anos que não sabe mexer num computador. Em 2 tapas de 15, 16 horas, ele já está mexendo. Ele já está usando. Ele compra um e já está mexendo. Não demora muito tempo, não. Não demora. Depende muito dele, se ele não teve nenhuma doença, se não teve nenhuma sequela, algum problema, né?
tudo Tem problema de surdez, muitos têm problema de surdez, né? Certo. Tem aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos hoje estão todos integrados ao smartphone. Todos. né? O cara põe um aparelho auditivo e já vem Bluetooth para cá. Porque lembra do aparelho auditivo que era o aparelho na caixinha, ficava lá, vou pegar o meu aparelho. Agora Exato. põe um aparelho aqui e já aparece na mesma hora. Tem um software para o smartphone. É tudo integrado. Entendeu? Então, assim, essa é a contribuição que eu tenho que dizer do que o cara vai aprender. Eu não vejo nenhum problema. Eu já dei aula para alunos de 70, 80 e até 90 anos. Eduardo, nessa linha, então eu imagino, só vou puxar um pouquinho mais para você falar, mas imagino que também esse mundo tecnológico aí tem uma grande ajuda no sentido de minimizar essa questão de solidão, né? Porque com a idade avançada, os idosos... Esse é um problema, né? Depressão. A solidão existe, e isso não é legal, porque a gente já sabe. Vai levar isso, chega para Olha, você lembra, eu me lembro que a minha mãe falava assim, eu ligo a televisão porque eu quero ter um barulho dentro de casa. Você lembra que a mãe fala, Isso, tem que ter uma voz para ler. Tem, não. Eu falei assim, mamãe, você tá vendo? Não, é porque às vezes você sai de casa, eu saía para estudar, e ela falava assim, eu vou ligar a televisão porque eu quero ter um barulho dentro de casa, o repórter, né, falando, não sei o quê. Hoje isso é o computador. Só que da televisão passou para a telinha pequena. É uma pessoa, uma máquina, né? Você pode ver uma coisa. Você pega antigamente você tinha um computador na casa. Era o computador da família, aquele computador, quem tinha computador em casa, era como se fosse um acontecimento, né? Ter um computador em casa era né, o cara tem dinheiro, comprou um computador. Hoje, tá todo mundo com o seu smartphone na mão. Eu vou atender aqui em Brasília, eu vou checar a rede, a pessoa me pede para arrumar a rede, eu vejo 27 máquinas na rede. Numa família. Uma televisão, tem uma rede, uma entrada. 2 televisões, o garoto tem um PlayStation, tem um videogame, a secretária tem um smartphone, Exato. tem Alexa, tem uma Alexa no outro quarto, tem até a geladeira conectada na internet. Todos os eletrodomésticos estão conectados na internet. Você deve ter ouvido falar dessas casas automatizadas, né? Que você acende a luz, pede a luz, acende. Abre cortina, fecha Abre cortina. não sei o quê. Eu vejo o futuro assim, sabe? Eu vejo o futuro voz. Eu vejo o futuro, esse idoso nessa casa, mais resguardado, mais protegido, pedindo mais as coisas por voz. Entende? Não sei se você viu a Alexa, a nova, não é essa que a gente tem, mas uma nova que vai chegar no mercado, já foi apresentado. Tem um vídeo na internet do cara comprando uma passagem aérea. E esse cara comprando passagem aérea era uma pessoa de idade. E ele falava, eu quero ir lá pro Texas. Aí a Alexa respondia, vem cá, mas qual é a data que você quer? Eu quero dia 18. Aí a Alexa fala, dia 18 tem um voo tal. Ah, é? Eu quero nesse voo, de 18 horas. Tá, vou comprar. Comprou. Como comprou? Quem comprou? A Amazon, esse idoso tem um cartão com a Amazon. A Amazon foi lá e pagou a companhia aérea. E depois a Amazon cobra dele. Manda a fatura, claro. Então eu vejo o futuro assim. Ou eu vejo o futuro num futuro assim mais tecnológico, do cara tem um óculos de realidade aumentada, como o nosso óculos aqui. Hoje é grandão, mas pode ser menor, né? Ou eu vejo uma interação por voz. A gente está vendo aí nessa fase as telas diminuindo, né? Vem telão, vem, até chegou no relógio, que é uma tela. Daqui a pouco isso vai desaparecer. Você vai interagir com uma máquina dentro da sua casa. Seja para você interagir com o chat GPT por essa máquina também, para você fazer uma pergunta. Cara, eu quero um exemplo. Minha mulher não sabe nada de tecnologia, é avessa. Ela conversa do Alexa, pergunta como é que tá a temperatura na cidade dela, todo dia. Todo dia ela pergunta se vai chover na cidade dela, em Itajubá, Minas Gerais. Todo dia ela pergunta.
E todo dia a Alexa responde para ela. Mas então você não acha que essa parte aí, essa parte virtual, hoje já é uma realidade, vamos supor, para essa questão, uma pessoa que mora só, vive só, ter esse assistente aí, virtual, podendo interagir, isso não é um grande recurso, não é uma grande ajuda? Isso. Eu lembro do meu tio. Se eu tivesse um tio vivo, hoje, morando sozinho, essa casa tinha que estar conectada. Ou por câmera de vídeo, né? Que eu não vejo como invasão de privacidade, eu vejo como segurança. E essas câmeras de vídeo estão ligadas ao meu celular. Isso já sabe, né? Então, por exemplo, houve uma movimentação de noite, acordou, movimentou ou caiu. Pois é. Eu sou avisado, né? As câmeras filmam, pegam áudio, né? Eu vejo esse idoso com uma pulseira, que aí pode ser qualquer uma, de detecção de queda. Eu vejo isso. Eu vejo com uma fechadura inteligente na porta também, para ele entrar, porque é aquela confusão de chave. É. Ele bota ali a digital dele, já entra, sabe? Bateu a porta. Tem um software no iPhone, a faxineira entra com um código. Ela já tem um código que ele gerou para ela daquele dia. Ela já entra, faz a faxina, vai embora. Eu vejo câmeras na televisão que pode enxergar a fisionomia dele, saber que ele não está bem, que ele está triste. A IA tem essa possibilidade. Pois é, isso eu ia te perguntar, até nesse mundo aí, o Arnaldo que atua na área da psicoterapia, eu ia perguntar, será que esse assistente aí, ele não pode funcionar também para dar um certo alento, apaziguar determinada situação emocional e tal, como... O que é? A IA, hoje, ela é multimodal. Então, ela responde para você, ela escreve, mas ela te ouve e ela te vê. Então já que ela pode ver você, ela já pode falar assim, eu estou notando que hoje você está apreensivo, o que houve? Como é que foi seu dia? Né? Você não está bem hoje? Conta para mim. Você pode relatar, você vê que várias pessoas utilizam a inteligência artificial para consultar, contar problemas. Pela câmera do computador aqui. Pela câmera do smartphone ou pela câmera do computador. Ué, em aula a gente demonstra isso, né? Eu coloco meu casaco e eu falo, eu estou em Brasília, você acha que esse casaco tá bom para eu sair? Ele fala, não, acho que você deve colocar um mais. Ela já sabe que eu tenho que me agasalhar mais, entendeu? A IA, principalmente do ChatGPT, ela é muito acolhedora. À medida que você conversa muito com ela, ela consegue entender. Tudo que você conversou com ela, ela já sabe de você. Vai pegando intimidade. Já vai pegando intimidade. E eu chego aqui, ela já pergunta, vem cá, como é que está o emagrecimento? Perdemos alguma coisa? Olha que legal. Eu perdi 14 quilos, ela está o tempo todo. Mas às vezes eu chego para ela e falo, olha, eu não perdi muito. Apesar da médica ter aumentado o remédio, ela disse, calma, ainda está cedo. Tem que lembrar que você tem uma certa idade, a coisa é mais devagar, então ela é meio acolhedora. Ela não tem esse tom crítico. Certo. Porque a gente também os seres humanos são muito carentes também, né? Então ela ataca muito esse lado da carência, né? Já sacou isso. Ela já sacou isso. Eduardo, e com relação, por exemplo, à terapia, eu já ouvi de algumas pessoas que estão fazendo terapia na inteligência artificial, especialmente no ChatGPT. Isso parece que tem alguma utilidade, mas também tem alguns riscos, né? Tem. Porque a gente... O que você entende sobre isso? Já me fazem sempre essa pergunta. Eu vou dizer assim... Para você trabalhar bem no ChatGPT, você tem que criar um prompt dizendo o que você é, o que você faz, para ela poder te conhecer. Porque ela não sabe se está respondendo para uma criança ou uma pessoa que não sabe quem é você. Tá certo. Então, olha, eu sou uma pessoa, eu quero falar, eu sou médico, tenho 70 anos, sou aposentado, sou isso, gosto disso, gosto daquilo. Então, todas as respostas são em função disso que você colocou. Então, você diz o nível de conhecimento de determinado tema, então quando ele vai responder, ela já responde numa linguagem que é uma linguagem que você já conhece, você vai gostar da linguagem que ela vai conversar contigo. Então, olha só, se você tem uma máquina que conversa uma linguagem humana com você, e que essa linguagem é a sua linguagem, aquilo é meio caminho andado
para você expor um problema para ela. Eu posso dizer que eu já fiz isso, né? Você pode expor um problema de saúde e um problema psicológico, emocional que você tenha, e ela vai te responder. Mas ela vai falar assim, eu vou dar uma dica para você, mas você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um profissional, ou procura um médico. Ela sempre vai falar, ela vai dar essa dica, mas ela sempre vai no final pedir para você procurar um especialista. Mas eu digo para meus alunos que são dessa área, vocês têm que ser amanhã melhor profissional, com uma leitura mais abrangente, porque os seus pacientes também vão chegar até você vindos da IA. Cheio de informação. Já chega. Lembra do Dr. Google quando surgiu? O pessoal pesquisa tudo no Google, né? O médico acabou? Não. O médico continua lá, né? Fazendo o mesmo trabalho, a mesma coisa, o terapeuta e o profissional vai estar lá do mesmo jeito, só que ele vai ter que ser melhor profissional. Né? Pois é, Eduardo, nós até já falamos aqui, de certa forma, nessa necessidade da importância de estimular o cérebro, essa coisa, manter a mente ativa e tal, desenvolvendo, até para não enferrujar regiões do cérebro, etc. E a gente, claro, é evidente que a IA pode ajudar muito em aprendizado, de uma maneira geral, né? Pessoas querem aprender novas línguas, né? Questão de música, instrumento, etc. Que dica você pode dar? O que você pode falar sobre isso? Porque, de repente, tem muito recurso à disposição que as pessoas estão desconhecendo, né? E já disponíveis, né? Esse aqui é o fato. Olha só, você tem o Duolingo, que é um aplicativo para você aprender idioma, certo? Mas tudo tem a ver com se essa pessoa é estimulada para isso. Se ela tem interesse, por exemplo, eu dou aula, né? Então eu fico tentando ver as coisas que o meu aluno gosta mais. O papel do professor é dar estímulo, Certo. é dar carga nisso. Claro. Porque a gente conseguindo dar carga nisso, a gente vai trazer ele para a máquina. A gente vai conseguir fazer essa leitura, porque às vezes a própria pessoa não tem isso. Como profissional, o cara que é um personal trainer de educação física, ele não cuida dessa parte, estimular, deixar esse aluno ativo. A gente que dá aula para essas pessoas de mais idade, a gente procura fazer isso. Se o cara é um cara... Eu falei, cara, você gosta de fotografia? Cara, vamos ver foto. Vamos cuidar das suas fotos. Eu gosto... Eduardo, eu tenho uma câmera de vídeo, eu filmo, eu gosto muito de filme. Eu quero aprender a editar meu vídeo. Vamos fazer, né? Vamos dar para ele aquilo que ele gosta, para estimular isso aí. E de quebra, eu vou ao mesmo tempo ele vai aprendendo a mexer no vídeo, ao mesmo tempo eu vou mostrando o sistema para ele, vai aprendendo ali também, né? E é tudo uma questão de estímulo. Tem um aplicativo chamado Evernote, que é um organizador da vida, que é um programa turbinado de notas, onde todos os meus alunos têm, que é basicamente é uma gaveta digital. Você lembra, você deve ter visto isso na casa da sua mãe, uma cômoda que a mãe falava assim, onde é que está tal coisa? Está naquela primeira gaveta da cômoda. Exato. Não é isso? Não tacava tudo ali? Existe um programa que é essa cômoda digital. Você taca tudo dentro dele. Vai armazenando lá, vai botando. Vai botando tudo seu lá, seus exames, o seu dia a dia, a medicação que você toma. Podemos mostrar na prática um aplicativo chamado Evernote, que eu tenho aqui uma consulta com a minha médica, geriatra. Estamos aqui no programa da longevidade, né? Eu já tenho geriatra, né? Claro. Que ela está aqui, olha, voltou a medicação anterior, está aqui, tem um comprovante do pagamento, tem um receituário da médica, o que eu estou tomando, e aqui também, qual é o andamento do meu da minha atividade com ela. Eu voltei lá por uma segunda vez, mostrei os exames, aqui tem um exame de sangue, então eu posso colocar aqui tudo relacionado à minha consulta com a médica. Da mesma forma, da minha cirurgia do quadril, se eu botar aqui, por exemplo, aqui, olha que eu não estou procurando nada, só estou escrevendo quadril, estou dando enter, aqui, já apareceu o quadril aqui, a minha consulta, eu operei em 2022, né? Aqui tem o check-up, a consulta com o anestesista, com o cardiologista, até que chegou um momento onde eu fiz a cirurgia, que tem a minha prótese lá, tá vendo, Tá tudo anotado aqui. Você só sai do hospital com esse raio-x, né? Porque esse é um comprovante que
que você colocaram uma prótese em você. Então tá tudo documentado aqui. Claro que isso que está aqui fui eu que coloquei. Não vai sozinho. Não vai sozinho, é isso. Então aí que Isso entra esse estímulo para o cara poder ter essa proatividade de anotar as coisas dele, de passar as E coisas como dele para em cá. termos bem práticos, como é que para você carregar? Você carrega, pode ser transferindo arquivo, pode ser tirando foto, Pode ser como escaneando foto. documento, É isso? pode ser Escaneando. escrevendo, pode ser como Pode ele ser. quiser. Tá, de No várias- caso aqui, os inputs podem ser os mais variados. os mais variados, porque o Evernote é uma espécie de um hub de informação. Sei. Então, o banco joga para o Evernote, o foto joga para o Evernote, o arquivo joga para o Evernote, o e-mail joga para o Evernote, o Safari, o navegador joga para o Evernote, tudo joga para o Evernote. Legal. Então, com esse hub, Pronto. ele concentrou tudo aqui. Tá. Em dois tapas aqui, o cara monta uma nota dele como se fosse um boletim de ocorrência da coisa que aconteceu. Porque amanhã ele não vai lembrar Uhum. do que aconteceu. Vai não. Não, então você tem que... Por exemplo, eu quero saber aqui, ó, sinusite. Sinusite, eu quero saber quantas sinusites eu tive, ó. Em 2022 eu tive duas em 2022 e em 2024. Eu estou dizendo que em 2025 eu não fiquei doente. Aham. Ó, Não teve ó a sinusite. informação aí. Se eu chegar no médico, eu falei assim, quanto tempo você não tem? Ó, doutor, desde 2024 não tem nada. Porque eu tenho anotado, mas quem anota sou eu. Claro. Mas qualquer pessoa é capaz de usar um programa desse. Eu posso dizer assim, qualquer pessoa é capaz de usar uma ferramenta dessa. Ou seja, você armazena tudo lá, tá tudo lá no banco de dados desse Evernote, depois você só vem com a palavra-chavezinha do que você quer, não é isso? O pessoal bota a palavra e pronto. Ele já acha para mim. Claro que tem uma rotina aqui de organizar as notas dentro de cadernos específicos, né? Tem palavras-chave que você coloca, mas eu tenho 7.000 notas. São 7.000 coisas que meu cérebro está deixando Isso de guardar. é como se fosse um aplicativo? Isso É uma ferramenta. É uma ferramenta. É um banco de dados. Não tem um banco de E dados. você de fotos. compra e Que você adquire a ferramenta. adquire Baixa o software, Pode ser tanto no faz no Mac. Android também. Pode ser. Não, Android, Tem Mac, Android, PC, tudo. multiplataforma. 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 Você, Legal. hoje, o mundo é banco de dados. Uhum. Você tem banco de dados de fotos, você vai acessar sua foto. Música, arquivo e informação. 4. Você só vai trabalhar com 4 coisas. Eu não conheço ninguém que trabalha com nada diferente disso. Ou o cara trabalha com foto, com música, com documento, com informação. Mas hoje, a informação é mais importante que tudo. Lembra a história do contrato no início? Que eu falei, ó, esse contrato é lesivo? Uhum. É. Você me pergunta, vem cá, você tá bem de saúde? Tô. Aí eu falo, não sei se eu tô bem de saúde não, tô te dando um exame de sangue com 70 páginas. Eduardo, eu só quero saber se você tá bem. Ah, lê aí. Não, eu não quero ler nada, eu quero saber se você tá bem. Para mim é sim ou não. Olha a informação. Sim ou não é mais importante que 70 folhas, entendeu? Antigamente se achava que quem tinha mais documento era mais organizado. Uhum. Hoje, quem tem muito documento tem pouca informação. Tá perdido no meio da documentação. Tá perdido. Hoje, quem tem menos documento tem mais informação. A ideia é você ter menos documento. Agora, a inteligência é para achar onde está a informação, né? Isso aqui ela... Aí que entram esses aplicativos aí. Sem aplicativo a gente não trabalha. aí fica Tem que ter perdido. aplicativo. Eu te digo, qualquer pessoa... Isso é um estímulo para a pessoa de idade. Eu tenho alunos, eu tenho 7.000 pessoas de idade, hein? Eu levei uma vida para fazer 7.000 notas. Eu tenho alunos que têm 10.000 notas. Tem mais nota que eu. Ele tem mais atividade que eu. Ele cuida da filha, cuida do sítio, cuida de não sei do que, tem coisa de casa, tem empresa. Então, a vida dele é muito mais agitada. Ele tem mais pagamentos que eu, tem mais. Aqui você pode colocar os seus pagamentos também. E tem a questão de ter a disciplina de imputar a informação, de jogar aí a informação. É o dia inteiro jogando input aqui. Você sabe que essa semana a gente podia pegar um gancho. Nós tivemos uma reunião em que um colega nosso, ele já escreveu vários livros e ele, assim, meio frustrado nessa reunião, dizendo o seguinte: olha, eu estou com dificuldade de fazer registro, que eu vou direto no computador, mas eu estou com problema de vista, e isso está me atrasando demais de fazer o meu último livro, que já está mais da metade. Aí eu pergunto, que ferramenta ele poderia utilizar em que ele não precisasse ficar direto no computador, talvez só falando Ferramenta e depois... Como é que chama? Ditado.
Ditado. Ditado. Você, por exemplo, vou demonstrar aqui. Eu nem conheço. Eu vou abrir um programa de e-mail aqui. Está aqui. Eu vou abrir a sessão ditado. Olá, tudo bem? Ponto de interrogação. Novo parágrafo. Estou aqui fazendo uma entrevista da melhor qualidade com meus amigos. Ponto. Novo parágrafo. Tá aí. Olha aí. Perfeito. Depois é só fazer uma revisão. Depois é só fazer uma revisão. Nem precisa, você pede para ele ler. Porque ao mesmo tempo que você edita, ele lê. Então ele escreveu e depois você O vai ler. aplicativo é ditado? Ditado? Não, na verdade o aplicativo está dentro do sistema operacional, né? Está dentro Do sistema operacional. Ele não é um aplicativo, é um De qual? sistema da Já está Apple. embutido, né? Já tá Isso é no embutido. caso da Apple. Mas o PC, se for um PC com um software bom, ele faz. E como é que eu acesso mesmo o ditado? Como é que eu acesso para chegar nele? No caso do Mac tem já um botãozinho aqui do microfone no teclado. Ah, Eu não sei no PC como é que é, mas no Mac tem. Se apertou, ele já escreve. Você escreve. Facilita demais. Não facilita? Né? Não Nossa, facilita? demais. aqui eu tenho um modo de pesquisa do sistema aqui, eu vou botar lá ditado e vai aparecer, provavelmente. Exatamente. Você vai Tem um modo de pedir. pesquisa, eu vou aqui, ó. Aqui, no caso, ele vai falar aqui, ó, começar a falar. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, começar a falar. Ok. Tudo bem? Estou aqui fazendo uma entrevista da melhor qualidade com meus amigos. Olha aí. Tá aí. Maravilha. Claro que é uma coisa mais robotizada, ele não tem Claro, como claro. flexionar, entendeu? Claro. Tá. Maravilha. É ferramenta, né? É ferramenta. Tem muita coisa, né? Por isso que eu tô falando, a pessoa vai fazer um treinamento, a gente vai atender ele, a gente não vai dar esse monte de coisa, não. A gente tá só falando aqui. A gente vai começar devagar e tentando ver aquilo que é melhor para ele. Focar em alguma coisa inicial, entendeu? E você acha que existe risco de pessoa idosa? Muita gente tem receio de meus dados, o uso do meu dado pela tecnologia, pela IA, pode sair espalhando meu dado, tal. Existe? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Na IA não, porque a IA já aprendeu, já foi. Na IA não, porque ele cria uma conta de usuário, ele está no ambiente da conta dele. E todas essas coisas que são conversadas lá estão no ambiente da conta. Não vejo como vazar dados dele. Até agora não teve nada disso. Ele está num ambiente seguro. Agora você está falando em relação à segurança bancária, não só de banco, como o uso do computador. Não, de uma maneira geral. Olha só, de uma maneira geral, eu posso dizer assim, a gente é vulnerável numa cidade grande, ter o seu celular roubado a qualquer momento. Claro. Pode acontecer tanto com a tela aberta quanto a tela fechada. Então a gente tem que tomar certos cuidados, né? Primeira coisa é isso. Mas em relação à segurança bancária... Especificamente, por exemplo, você não vê essa preocupação. Não, por enquanto não vejo preocupação nenhuma. Pode usar tranquilamente. Vou mostrar aqui o funcionamento do ChatGPT no meu computador. Basicamente, quando você tem uma conta de usuário, no caso aqui é Eduardo, quando você cria sua conta de usuário, ou quando você cria, você pode entrar com uma credencial do Google, se você já tiver uma conta do Gmail, ou você cria uma conta nova. Ô, Eduardo, aproveitando que você está com a mão na massa aí, exatamente como a gente quer, até para ir fechando o nosso papo, e aí voltar para quem está começando, quem não tem familiaridade nenhuma, qual seria o passo básico, qual seria o inicial para começar a interagir e fazer uso de inteligência artificial? Olha, eu acredito que é o seguinte, a pessoa tem que ter uma familiaridade boa com o smartphone, porque ele vai precisar ter o aplicativo do ChatGPT instalado no smartphone dele também, porque sincroniza. Talvez ele vai ter que digitar documentos, né? Ele vai ter que ter acesso aos exames dele, aos documentos dele, né? Então, esse material é todo digital. Se ele trabalha muito com papel, ele vai ter que digitalizar esse material para poder jogar para cá. Entende? Então, ele tendo um smartphone que é bem organizado nos contatos, ele ter uma boa agenda de compromissos, isso a gente ensina também. Lembretes para poder... E aí entra aquela questão dos remédios. Ele está bem organizado nessa parte. E depois um aplicativo de notas para colocar todas essas informações. Até porque o ChatGPT vai cuspir informações. E onde é que ele vai guardar isso? Ele vai ficar tudo jogado aqui? Não, ele pode copiar algumas coisas daqui e jogar para o aplicativo de notas dele, para organizar um pouco as respostas, né? Então, voltando aqui, nessa parte da barra lateral, você vai organizar todas as suas perguntas, né? E aqui tem projetos que você coloca, né?
projetos que são, na verdade, são pastas. E a coisa é bem simples. Aqui o modelo de inteligência, que é o ChatGPT-5, que é um modelo automático que ele responde de acordo com a complexidade da pergunta. Se a pergunta for mais tranquila, ele responde curto. Se ele achar que a pergunta é mais complexa, ele invoca um outro modelo de inteligência mais avançado, que é o chamado Deep Search, né? Que ele faz isso. E tem o modo Thinking, né? Que você força ele dar a resposta no modelo mais complexo. Mas vamos no automático. Aqui já está pronto aqui, ó, para você perguntar alguma coisa. Você pode escrever. Tem que ter uma destreza com o teclado também. Você tem que ser um pouco solto, digitar as coisas. Não pode ser... Você tem que contextualizar a pergunta antes de você jogar a pergunta para ele, né? E aqui no mais são as ferramentas, onde você tem modos, assim, o modo agente, que é um modo onde ele vai se fazer passar por você para navegar na internet em busca de alguns produtos, investigativo, que é um modo investigativo, você tem uma cota para usar, né? Só na versão paga. É um modo mais complexo, que ele vai investigar um caso complexo que você vai colocar. Criação de imagens, e aqui busca na web. Ele também tem um modo lousa, que é um modo que ele pode fazer um artigo para você, se você quiser. Você bota no modo lousa e você coloca alguns parâmetros, ele vai escrever esse documento para você. Isso mesmo no gratuito? Na versão gratuita? Não, no gratuito tem. Tem também. Tem um lousa também. Mas basicamente é aqui que você tem um prompt para poder interagir com o ChatGPT. E aqui você vai fazer a sua pergunta. Pode fazer uma pergunta? Vai, diz aí, vou escrever aqui. Vamos lá. Eu tenho 71 anos e fiz o exame de próstata há cerca de um ano e meio. Só um minutinho. Aí, olha só. Se eu colocar que eu tenho 71 anos, ele vai achar que eu, que sou o dono do ChatGPT, tem que ter um cuidado com isso. Ótimo. O que Por aconteceu? isso que tem uma coisa chamada chat temporário, que você, quando ativa o chat temporário, você faz a pergunta... E depois esquece. Ele Não incorpora. Não incorpora, ele não aprende. Uhum. Essa é porque tudo que você fala de você aqui, ele aprende seu. Entendeu? Então aqui, olha só, eu vou dizer assim, aqui, ó. Tenho um paciente. Aluno. Isso. Tenho... Exato. Que tem 71 anos E há mais de 2 anos que fiz o último exame da próstata e estou com dificuldade de micção. O que é recomendável fazer? É bom exercício aí. É um bom exemplo isso. Vamos lá. Olha aí. Já está respondendo. Tá aí, ó. O que ele está dizendo? Olha a rapidez com que ele respondeu isso aqui, né? Isso, olha aí. O que significa, o que você deve orientar o seu aluno, que já sabe que é o meu aluno, não sou eu, né? Encaminhar ele para o urologista, tá vendo aqui, ó, não postergar a avaliação, se a dificuldade estiver grave, resumir a conduta correta, tem que encaminhar com urgência para o urologista. Ele não se fez passar pelo urologista, você está entendendo? Ele diz o que é, né? Diz o que é. E recomenda. Muito rápido. É como você está conversando com a informação. Ele não está consultando um banco de dados. A gente tem que estar bem claro isso. E ele também não estava preparado para essa pergunta. Ele perguntou do nada. E do nada ele já tem a resposta. Fantástico, fantástico. Sensacional. E aí? Tá bom. Não, tá muito bom, né? Eduardo, fantástico, hein? Além dessas questões do ChatGPT, que hoje já caiu, de certa forma, no domínio do público, né? Aqueles que estão mais interessados, também tem outras ferramentas como o notebook LM. E agora nós vamos oferecer uma cereja do bolo dessa conversa nossa aqui. São 2 vídeos. O primeiro deles diz respeito a um episódio que foi gravado aqui por nós já no ano passado, o episódio 11, com o maestro Carlos Ilha, que é um amigo nosso, uma pessoa
extremamente conhecida aqui em Brasília, nessa área musical, e ele fez esse episódio e nós conseguimos no Notebook LM um grande resumo de um episódio de 1 hora, ficou 6 minutos, de uma forma muito fácil da gente entender, é como se fosse de forma didática o que foi dito nesse episódio, nessa entrevista muito boa que a gente teve com o maestro Carlos Ilha. E aí, esse episódio, eu acho que vocês vão, de certa forma, relembrar, quem não viu ainda, ou quem viu vai relembrar, e quem não viu vai curtir bastante. Olá, seja muito bem-vindo. Sabe aquela ideia de que a criatividade vai diminuindo com o tempo, que tem uma espécie de prazo de validade? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto e mostrar como a experiência, na verdade, pode ser o maior superpoder de um artista. Pois é, essa é a grande questão, não é? É uma dúvida que paira na cabeça de muita gente. A nossa cultura, muitas vezes, valoriza a juventude como o pico da criatividade. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar. Ah, essa frase. Já é tarde demais. Quem nunca ouviu isso, ou pior, quem nunca pensou isso? Essa ideia acaba virando um muro, sabe? Que nos impede de explorar um impulso que é tão natural, tão nosso. Hoje, o nosso papo aqui é para derrubar esse mito de uma vez por todas. Então, vamos virar a chave. E se a gente parar de pensar na arte como algo sobre o que já passou e começar a ver como algo que ainda está para nascer, é exatamente isso. Na maturidade, a arte pode ser uma ferramenta incrível de renovação, quase como um renascimento para nossa mente e para nossa alma. E olha, isso não é só papo não, a ciência está aí para comprovar. Áreas como a musicoterapia mostram na prática que se envolver com arte ajuda a estimular a memória, melhora a circulação, mas talvez o mais incrível seja como ela pode trazer um sentido totalmente novo para a vida, sabe? Promovendo um bem-estar e nos conectando com emoções que às vezes a gente nem lembrava que tinha. Pensa comigo, fazer palavras cruzadas é ótimo, um exercício excelente para o cérebro. Mas a arte vai muito além. É outro nível de desafio. Imagina você ouvindo uma música e tentando identificar o compositor, o período, os instrumentos. Você está engajando o seu cérebro de uma maneira muito, mas muito mais rica e complexa. Mas vamos combinar, a melhor prova de todas não está na teoria, né? Está na vida real. A história da arte está cheia de exemplos de mestres que não só continuaram criando, como fizeram suas maiores obras-primas justamente quando o mundo achava que eles não tinham mais nada a oferecer. E o segundo vídeo, Datri, qual é mesmo, hein? Pois é, o segundo vídeo é uma demonstração ainda mais completa, né? Nós pegamos 34 episódios do Longevidade Cast, mandamos os links para esse aplicativo, essa ferramenta Notebook LM, do Google, e pedindo que ele fizesse no formato de um podcast, desse um formato, analisando, fazendo uma síntese desses 34 episódios. Você imagina quantas horas a gente trabalhou, quantas horas a gente mandou, e eles retornaram para nós um vídeo que ficou muito legal, bem interessante, com um panorama em 7 minutos. 7 minutos e fraçãozinha. De 1 ano e meio de trabalho. Pois é. Fantástico. Então, a IA é incrível mesmo, né? Então, isso é uma demonstração de que os recursos estão aí e a gente pode ir utilizando. Nós estamos aprendendo. E aqui isso é para mostrar que a gente já está também usando a IA aqui a nosso favor aqui no Longevidade Cast, né? Uma panorâmica de todo o trabalho do Longevidade Cast ao longo desse tempo, desde o começo do ano passado, ou seja, janeiro de 2024 até agora, em 7 minutos, um grande resumo sobre todos os temas que nós conversamos aqui, entrevista com médicos, professor de filosofia, com a questão de viagens, psicologia, assim por diante. Ou seja, é um grande resumo de tudo que nós fizemos aqui. Eu acho que vocês vão curtir. Então vejam aí, vale a pena. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desenhar juntos a planta de um projeto, talvez o mais importante da sua vida, o projeto da sua longevidade. E não é só sobre viver mais, é sobre colocar mais vida em cada ano. Preparado? Vamos lá? Para começar, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Você tem medo de envelhecer? Olha, se a sua resposta foi sim, fica tranquilo, você não está sozinho nessa. O medo de perder a autonomia, a memória ou até a nossa própria identidade, ele é real e muito comum.
Mas e se a gente tentasse olhar para isso de um jeito diferente? Como diz o psicoterapeuta Arnaldo Costa, envelhecer bem é um privilégio. E sabe, privilégios assim não caem do céu, eles são conquistados. Conquistados com preparo e, claro, com qualidade de vida. E aqui está a grande virada de chave, a ideia central de hoje. Envelhecer não precisa ser um declínio que a gente só assiste acontecer. Pode ser um projeto ativo. Pensa assim, você é o arquiteto, o engenheiro do seu próprio futuro. Você está no comando da obra. E como todo bom projeto, o nosso tem uma estrutura. A gente vai se guiar por 3 pilares essenciais. Primeiro, corpo e mente. Depois, coração e espírito. E para fechar, vida e legado. Vamos explorar cada um deles. Então vamos ao nosso primeiro ponto, entender o que é, de fato, esse tal de projeto da longevidade plena. Porque a meta aqui é muito clara. Não é só sobre quantidade, é sobre qualidade. É viver bem. Então, o que significa essa longevidade plena? Imagina um estado de bem-estar total, onde seu corpo, sua mente e suas emoções estão em sintonia. Não é só sobre não ficar doente, sabe? É sobre ter vitalidade de verdade. É acordar de manhã com um propósito, sentindo que a sua vida tem uma direção. E olha, isso aqui é super importante de entender. A gente precisa separar as coisas. Uma coisa é a sua idade cronológica, aquele número no seu documento. Outra, completamente diferente, é a sua idade biológica e psicológica. É como você se sente, como seu corpo e sua mente funcionam. Esse sim é o verdadeiro termômetro da sua vitalidade. O calendário é só um detalhe. Para construir essa vitalidade toda, a gente precisa começar pela fundação, pelo alicerce. E é por isso que o nosso primeiro pilar é corpo e mente. Essa é a base de tudo, da nossa autonomia e da nossa energia para viver. A gente já sabe o básico, né? Comer bem, se exercitar, dormir direito. O segredo não é saber, é fazer com consistência. E um ponto que muita gente esquece, a saúde bucal. Um sorriso saudável não mexe só com a autoestima. Ele é fundamental para a nossa vida social, para a forma como a gente se conecta com o mundo. E assim como a gente malha o corpo para ficar forte, a gente precisa malhar o cérebro. Sim, existe musculação para a mente, e ela é absolutamente essencial para manter a nossa mente afiada, criativa e resiliente. E como a gente faz isso na prática? Desafiando o cérebro todo dia. Aprenda uma língua, um instrumento, qualquer coisa nova. E aqui vai uma dica de ouro. Ouça música. É incrível, mas ouvir música é uma das poucas coisas que ativam o cérebro por inteiro, como uma ginástica completa que mexe com emoção, memória e coordenação ao mesmo tempo. Ok, com a base do corpo e da mente bem sólida, a gente pode subir o próximo andar do nosso projeto. Agora, vamos falar daquilo que nos nutre por dentro, da nossa essência, o pilar do coração e do espírito. Essa parábola é simplesmente fantástica para a gente entender a diferença entre religião e espiritualidade. Pensa assim, a espiritualidade é a lua, é a nossa conexão com algo maior, com o mistério da vida. A religião é a mão que aponta o caminho. Ambas são importantes, mas o perigo é a gente se fixar no caminho e esquecer de olhar para o destino, para a imensidão da lua. E essa conexão com a lua também se reflete na nossa conexão com outras pessoas. Ficar sozinho não é só uma questão de se sentir triste. Hoje, a gente sabe que o isolamento social é um dos maiores fatores de risco para doenças sérias como a demência e a depressão. É um alerta de saúde pública. Para não restar nenhuma dúvida, olha só os números nesse gráfico. O risco de declínio na maturidade para quem vive isolado é altíssimo. Já para quem mantém conexões fortes, o risco despenca. Nossos amigos, nossa família, eles são literalmente um remédio. Tá, mas como a gente constrói essas relações fortes e verdadeiras? A jornada invariavelmente começa por dentro. O autoconhecimento é a grande mola propulsora. É ter a coragem de olhar para si mesmo, entender seus medos, seus desejos e, principalmente, fazer as pazes com a sua própria história. E agora, com a saúde em dia e o coração conectado, a gente chega no topo da nossa construção, o pilar final, vida e legado. É aqui que a gente pega tudo isso e coloca em ação no mundo, construindo o nosso propósito. Muita gente vê a aposentadoria como o fim da linha, mas na verdade ela pode ser o começo de um capítulo incrível. Com um bom planejamento financeiro, um mundo de opções se abre. Você pode começar uma nova carreira, por pura paixão. Pode encontrar um propósito gigante no voluntariado,
Ou fazer aquelas viagens que não são só para tirar foto, mas para viver de verdade. E como o grande Viktor Frankl nos ensinou, quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Ter um sentido, um propósito, nos dá uma força, uma resiliência absurda para encarar os desafios que a vida inevitavelmente traz. E, por favor, se você acha que a sua melhor fase já passou, pense de novo. Michelangelo, Verdi, Rembrandt, todos eles criaram algumas de suas obras mais geniais já na maturidade. A experiência de uma vida inteira pode ser o combustível para o nosso período mais criativo. O auge pode ser agora. E agora, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Vamos ver como esses 3 pilares se conectam e se sustentam para criar essa jornada rumo à plenitude. O mais importante é entender que nenhum desses pilares se sustenta sozinho. Pensa nisso como um ecossistema. Um corpo saudável te dá energia para suas relações. Suas relações e seu propósito dão um sentido para você se cuidar. E um legado bem planejado te dá a paz para aproveitar tudo isso. Um alimenta o outro num ciclo virtuoso de bem-estar. E assim, a pergunta final é para você. Não é sobre o futuro, é sobre o agora. Qual é o primeiro tijolo que você vai colocar hoje na construção do seu projeto de longevidade? A planta do projeto está na sua mão. A obra começa agora. De certa forma, agradecer, né, ao Eduardo aí pelas suas respostas, pelos esclarecimentos, com certeza. Vai facilitar a vida de muita gente, né? Esse é o nosso propósito e vai ficar legal. É isso, né, Arnaldo? Exatamente. E Obrigado desmistificando, né, Eduardo? Porque a gente sabe como que há uma certa dificuldade nas pessoas que não têm familiaridade, né? Entrar nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. E você deixou de uma maneira muito simples aí como que isso é possível e como pode ser útil, né? No dia a dia. Então, ficamos muitíssimo agradecidos. Obrigado pela oportunidade, tá? Isso. Podem me chamar sempre que precisar, estou aqui. Obrigado, tá bom. E vamos deixar seu contato, seu referencial lá na descrição do vídeo, né? Você pode ir no Google, ó, dar um Mac educativo, dá um enter, a gente troca uma ideia. Legal. Ou pelo telefone, é 619-8131-6174. Me chama pelo WhatsApp, a gente também troca uma ideia lá. Porque eu às vezes estou dando aula, mas eu respondo todas as mensagens que chegam. Maravilha. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Agradeço vocês aí pela oportunidade. Tá? Ótimo. Valeu.